Chazinho básico, né? Então a gente tem aqui a nossa newsletter, sai toda terça-feira, tá? Uma newsletter semanal sobre cripto. Aqui no caso, eu e o Bruno que participamos, fazemos o conteúdo dela, né? Que a gente fez uma piadinha, né? Com blockchains e quebra-cabeças. A gente trouxe uma tese aqui falando um pouco mais de data availability, que é um setor que não está tão falado, mas é muito importante. Tanto que o título até que eu queria colocar na news era o setor mais importante que você nunca ouviu falar. Mas, cara, isso aqui é o que a gente chamaria de alfa, tá? Então, para quem está preso no mercado cripto aí e gosta de tentar tradear a tendência ou saber o que pode bombar num próximo ciclo, cara, eu recomendo que dê uma lida, porque DA, né, Data Availability, é um setor bastante promissor, tá? Então, a gente até coloca o nome de um projeto aqui que vale ficar de olho. A gente comenta também do que mais aconteceu na semana, análise geral de mercado macro, análise técnica que eu comento com vocês aqui também, que, pô, modéstia à parte, até agora tá se mostrando bem fiel aí, e o nosso índicezinho, que é um experimento, tá? É um índice passivo ali, que a gente coloca os parâmetros para a formação desse índice ou não. Então, para quem quer ter essa news saindo na tua caixa de e-mail, é só se cadastrar no link, eu vou deixar o link aí depois, na LPzinha. Para quem prefere ler no site, é o link que já está aí, tá? Que é a mesma news, só que a gente coloca aqui no blog do Analisa. Então, a mesma coisa, só que texto corrido mesmo. Sem ser no e-mail, né? Que eu mesmo eu prefiro ler num blog do que no e-mail, que eu acabo ficando com um monte de e-mail perdido ali, enfim, não gosto tanto. Dito isso, minhas redes sociais estão lá, como o Carvão falou, @eric_com_ch no Instagram, acabo colocando um pouco mais da vida pessoal ali, mas falando de cripto também, Twitter e YouTube. Então, Twitter, a gente vai puxar aqui. Peraí, não, perdi. Mas enfim, a gente já chega no Twitter lá. Vamos, enfim, é isso aí. Agora a gente começa na leitura aqui de preço. O que aconteceu hoje? Tá? Hoje não, essa semana. Tá? Essa semana vai ser uma das mais importantes, justamente por conta do FONC, que vem amanhã. Só que o que o FONC estava fazendo? Né? O que ele gritou para todos os ares que ele faria? A gente vai parar para ver. E eles vão parar para ver o quê? Vão parar para ver dados. E qual é um dos principais dados que eles param para ver? Justamente o CPI, que saiu hoje. A gente não teve muita surpresa, tá? Apesar de ter sido uma variação muito pequena, o que é legal de ver é que, no geral, tá, o IPCA anual, ele veio abaixo do esperado, tá? Então, ele estava previsto ali 4,1%, veio 4%. E o que significa que, apesar de devagar, essa inflação está caindo. E o que isso significa? Significa aqui que o mercado já meio que, como não foi nada muito absurdo, né, não foi nada muito fora do que era esperado, a gente teve aqui mais uma confirmação do mercado, então o mercado está um pouco mais convicto de que amanhã a taxa só vai se manter, então eles devem segurar essa taxa, só que o fato de a gente estar indicando queda, apesar de baixa, pode significar que ainda esse ano a gente possa vir a ter corte de juros. Não sabemos, vamos ver qual vai ser o tom do discurso do Fed amanhã, porque mais importante do que esse anúncio de que realmente eles vão manter a data é como eles vão se pronunciar na sequência. Se vai ser nessa, enfim, estamos pensando em alta na próxima, não estamos tão confiantes. Tem que ver o estilo de frase e palavras que eles vão usar, justamente nesse tom dele ali, para tentar decifrar o que vai acontecer no resto do ano. Caso a gente tenha esse corte de juros ainda esse ano, ou tendo um horizonte de tempo no qual esse corte de juros seja um pouco mais previsível, que aí a gente volta naquela máxima, né? O mercado não gosta de notícia, não tem problema com notícia ruim, o mercado tem problema com incerteza. Então, se a gente tiver uma maior previsibilidade quando isso pode acontecer, mesmo que seja mais demorado, a gente pode ter uma reação um pouco melhor aqui no cenário de cripto, tendo cripto como um ativo mais semelhante ali, um ativo que está se comportando mais como ativos de risco, que é o caso do Bitcoin. Como esses dados de hoje não foram nada muito além do que a gente já estava esperando, né, do que o mercado já estava esperando, segue o jogo. Então, tá, a gente continua nesse nosso canalzinho de baixo aqui, que está desde 14 de abril se desenhando. E, de novo, eu repito a mesma coisa, até aconteceu, vou ficar repetindo isso. Estou ligeiramente pessimista aqui, em questão de price action, né? Ainda mais com os lados micro de cripto ali, com os processos da SEC e Coinbase. Estou um pouco mais pessimista com esse preço, então acredito que a gente vai retestar aqui esses 25 mil dólares. A gente está demorando, mas a gente vai chegar ali. Tem gente que já considerou essa vinda aqui do 6 de junho, quando anunciaram o processo contra a Coinbase, né? Que seria um reteste ali dos 25 mil, mas eu acho que a gente vai encostar ali mais certinho, tá? Uma vez encostado nos 25, o que vale a pena ficar de olho? Se vai segurar os 25, não segurando os 25, a gente tem a média móvel de 200 períodos aqui no gráfico diário, então 200 dias, que está próximo, tá se aproximando dos 24 mil dólares. Mais 2 diazinhos aqui a gente chega nos 24 mil dólares, e aí sim a gente vai ter esse rangezinho com 2 suportes relevantes, tá? Tanto 25 mil dólares pelo suporte dessa zona, aliás, que foi a resistência antes do rompimento ali, pré-quebra dos bancos, em março,
e o suporte aqui da média móvel de 200 dias. Então, é bom ver, porque média móvel de 200 dias é bastante importante, porque costuma ditar tendência, tá? Então, enquanto a gente está acima dela, é um pouco mais seguro, é um pouco mais tranquilo de prever quedas menores, tá? Nesse meu viés pessimista aqui. Mas se a gente perder tanto 25 quanto a média móvel de 200, aí sim os 20 mil dólares voltam a ser uma possibilidade. E aí eu tento cravar aqui uma previsão de futuro. Previsão, gente, tá? É o que eu acho. Não, cara, pelo amor de Deus, não é uma batida de martelo. Mas eu acho que 20 mil dólares, caso a gente pode retestar, aí sim vai ser um novo fundo, né, nesse breve período aí, desde que a gente já tinha marcado os 15 mil. Que para mim, os 15 mil aqui foi o fundo desse ciclo. Cara, com a quantidade de notícia ruim que a gente teve, a liquidez já baixa do jeito que está, e a gente não ter perdido os 25, tá? Ou 20, enfim, a casa dos 20 mil dólares, né? Me faz ter ainda mais certeza de que o fundo foi aqui nos 15 mil, tá? Então, acho que, cara, tem que ter uma catástrofe mundial para a gente perder esses 15 mil aqui. Então, acho que na minha visão mais pessimista de todos, a price action aqui seriam os 20 mil dólares, caso a gente não segure na média móvel de 200, que está se aproximando dos 24 mil. Fechou? Questão de preço é isso. Só trazer um gráfico que eu falei que eu ia trazer mais vezes aqui, que é a relação do Ethereum para com o Bitcoin, que aí sim a gente estava numa ascensão bizarramente alta, só que a gente agora entrou numa queda, tá? Isso aqui não é preço, tá, gente? Isso aqui é a relação do Ethereum para o Bitcoin. A gente estava no range ali de 0,7, né? Então 0,7 Bitcoins para cada, aliás, 0,7 Ethereums para cada Bitcoin. Eu confundi tudo. 0,7 Bitcoins para cada Ethereum. E a gente perdeu esse range, tá? Que era um range bastante importante. E por que isso? Por conta da incerteza regulatória quanto à classificação do Ether. E aí a gente tem um gancho aqui para entrar nas notícias, tá? Que seriam... Peraí que eu já tô perdido. Isso aqui, calendário foi, CMF foi. DEX, isso aqui eu puxei, tá? Isso aqui chama DeFi Llama, tá? É um agregador de dados de rede de blockchain. E por que eu trouxe isso aqui? Porque é interessante ver que toda vez que a gente tem algum problema regulatório em empresas centralizadas, a gente consegue ver isso aqui, ó. Isso que é interessante. O volume, a mudança semanal de volume negociado nas exchanges descentralizadas. Então, para o objetivo que elas foram criadas, elas estão cumprindo seu objetivo. Então, sempre que você tem algum problema em exchanges centralizadas, que elas a única vantagem delas é realmente a facilidade, né, o comodismo ali de você não ter que se preocupar em como você está efetuando essas interações na rede, né? Então ela te dá um pouco mais de segurança na questão de experiência do usuário. As DEXs, em contrapartida, quando precisa, elas estão lá para ser usadas. Então, o Uniswap com mais de 20%, estava 25% hoje mais cedo, de volume aumentando na semana, PancakeSwap aumentando 10% também, e nem é uma rede tão querida assim, né, em comparação ao Uniswap. A Curve, que é especializada ali, entre aspas, em stablecoins, então ela é mais generalista ali, porque stable se usa para mais coisa, um pouco mais de 80% de mudança, de mudança positiva no volume de negociações. Então, cara, para o que foi criado, as exchanges descentralizadas estão dando um baile aí. Então, é bastante legal ver isso. E já falando de exchange descentralizada, a gente puxa aqui para o que foi o grande anúncio de hoje, tá? Ele ocorreu, acho, umas 10, 11 10 da manhã, isso mesmo, que é a Uniswap anunciando a nova versão dela. Então, você tinha a Uniswap V2 lá atrás, que era que permitia que você fornecesse liquidez para pools de criptomoedas, você ganharia as taxinhas ali de trade entre esse range. Aliás, não tinha range ainda, entre essas duas moedas. Aí eles anunciaram a V3, que é a que roda hoje em dia, que é um pouquinho mais complicada, só que você consegue, correndo um pouco mais de risco, ter um pouco mais de retorno, que é justamente estabelecer o range de preço no qual você quer fornecer essa liquidez. E agora eles anunciaram aqui a V4, que de maneira, tá muito fresco, tá? Não tem muitos estudos em cima ainda, mas de maneira bem geral, eles vão colocar, por exemplo, a possibilidade de você colocar esse range móvel. Então você não precisa definir um range fixo, você consegue definir um range que vai se movendo de acordo com a mudança de preço que você definir. A gente tem que ver, tá, o que isso aqui vai fornecer mais. Não muda muito o case do Token Uni. O Token Uni eu continuo não sendo muito otimista com ele. E isso vem também na classificação dele, muito possivelmente como valor imobiliário, caso ele venha entregar o valor que as pessoas que compram ele hoje compram imaginando que ele possa vir entregar, que seria basicamente como uma ação funciona. Então, o Token Uni continua não sendo muito otimista, porém, com essas novidades aqui, de novo, a Uniswap se colocando à frente dos outros concorrentes, você pode ter uma narrativazinha aí que faça o token dar uma porradinha um pouco à frente dos outros concorrentes, como uma Pancake da vida.
Além da Uniswap, a gente teve a Polygon fazendo o anúncio ontem, tá, do novo roadmap deles, que seria o Polygon 2.0 que eles chamaram, mas aqui a gente não teve nenhuma novidade, tá? Eles só realmente estruturaram tudo de uma maneira nova, só que nada novo. Então você já tem a nova rede deles, que é a que vai concorrer mesmo com uma ZK Sync, com uma Arbitrum, com uma Optimism, que é a Polygon ZK, né, resumindo, e como eles vão integrar tudo isso no sistema Polygon deles hoje. E aí o que eu achei bastante interessante de mencionar é que, como eu falei ontem, que a Polygon ela poderia estar perdendo um pouco desse hype, justamente por não ser mais o filho preferido, né? Porque os concorrentes dela são mais novos e aí acabam chamando mais atenção. A gente teve o tweet de um dos cofundadores da Polygon, né? Do Sandeep, é um indiano, falando que não existe regra dizendo que um token que já existe ou que já tenha sido lançado não possa fazer um novo airdrop para novas soluções deles. O que fica subentendido que pode ser que a Polygon faça também um airdrop, que seria um estilo de uma técnica ali para que você traga pessoas para usarem teu produto, tendo um indício de que no futuro pode ser que eles ganhem dinheiro de graça. É basicamente isso que o airdrop faz. E a Polygon se posicionou aí falando, vocês estão tudo olhando esses filhos novos aí, os queridinhos de vocês porque vão te dar dinheiro. Não tem regra dizendo que a gente não possa fazer a mesma coisa. Então ele soltou essa aí no ar. Então pode ser que aí a gente tenha a Polygon realizando também novos airdrops aí para as pessoas que utilizarem a solução ZK deles, que é enfim, é a blockchain da Polygon, só que não a que a gente está acostumado a usar hoje. Aí entra em lado muito técnico, a gente pode explicar isso outro dia. Além disso, questão de precedentes, né? Precedente é a palavra que eu também tenho falado bastante aqui. Além dos casos Coinbase e SEC, né? Aliás, Coinbase e Binance sendo processados pela SEC, a gente teve o caso Ripple, que está rolando há bastante tempo, que eles anunciaram antes da virada do mês aqui, que eles queriam que esse caso fosse resolvido ainda esse mês, e parece que saíram agora os novos documentos, né, de Hinman. Então, quais são os documentos de Hinman? Esse Hinman, ele era um dos diretores da SEC na época em que a Ripple foi processada, só que esse processo está rolando aí há mais de 5 anos, e nesses documentos, esses documentos tinham sido selados, tá? Eles não queriam que viesse a público. Nesses documentos que foram abertos agora, né, por decisão judicial, você tinha que o Hinman já tinha definido ali que tanto o Bitcoin quanto a Ethereum não seriam valores mobiliários. Então isso aqui pode ser também uma das explicações para a Ethereum não ter sido citada, lá nos casos Coinbase e Binance. Como isso aqui está andando bastante legal, até deixa eu puxar o preço aqui só para mostrar, que acho que é a Ripple XRP, vamos dar uma olhadinha. Já deu uma porrada aqui na manhã de hoje quando saíram os documentos, né? Mas acabou devolvendo tudo, mas foi positivo, tá bem? Ela teve uma variação de preço positiva quando esses documentos saíram, justamente porque está criando um bom precedente. Então, eles, a princípio, estão à frente desse processo. Ripple ganhando, cara, isso aqui vai ser muito positivo para Ethereum e, consequentemente, para as outras moedas, tá? Mas essas outras moedas que foram citadas nos processos, elas devem ter um efeito um pouco mais retardado ali, né? Devem demorar um pouco mais para sentir essa recuperação. No caso, Ethereum e Ripple já estão na linha de frente dessa guerra aí e estão um pouquinho mais voláteis porque estão recebendo esses boosts aí na veia, né? Então, seguindo com as notícias, o que isso tudo acabou refletindo ali para o Gary, né, o nosso querido Mr. Burns aqui à frente da SEC, que está dando essa atirada aí para todo lado contra a cripto. É que agora você teve aquele lado de congressistas lá, principalmente o Tom Emmer e esqueci o nome do outro, o Warren Davidson. Então, Warren e Tom Emmer preenchendo ali, né, um projeto de lei para reformar a SEC e demitir Gary Gensler. Então, cara, o cerco está fechando para ele, tá? Se o caso Ripple ganhar, se a Ripple ganhar o caso Ripple contra a SEC e eles não conseguirem ir muito à frente com esse caso Binance e Coinbase, Garyzinho aí vai ter problemas. Entretanto, enquanto isso não acontece, você tem outras plataformas ali não querendo botar a mão no fogo para ver o que vai acontecer. Então, além da Robinhood ontem, você teve a eToro hoje, que é uma outra plataforma para negociação de ativos no geral, mas eles também têm criptomoedas, deslistando ali algumas das criptomoedas que eles tinham e que foram citadas nesse processo. Então, você teve Algorand, Decentraland, Dash, Polygon, saindo da plataforma deles também, só por incerteza regulatória. Então, isso aqui, o que isso aqui significa? Um pouquinho mais de pressão de venda vindo para cima dessas moedas também, tá? Essas plataformas não representam, assim como a Robinhood e a eToro também, não representa tanto volume para essas moedas, porém, elas somadas e dando um time cap, né, um prazo limite ali para que você venda suas posições,
você vai somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você pode ter, já nesse mercado fragilizado com pouca liquidez, você pode ter essa pressão vendedora aí fazendo preço negativo, né? Então, não seria surpresa, enquanto a gente não tiver mais definições desse caso, não seria surpresa ver essas moedas sofrendo um pouquinho mais. Aí agora a gente entra de novo na briga Oriente contra o Ocidente, porque a própria Coinbase, que é listada em bolsa lá fora, está apanhando da SEC, enquanto a SEC não toma jeito. O que Hong Kong fez? Falou, Hong Kong, aliás, Coinbase, vem cá, fiote. Então, portas abertas aí, o que você precisa? Vem operar com a gente. E também, vale lembrar que eles conversaram, né? Abriram já sede em Londres, já foram conversar lá em Dubai, e agora você tem a Hong Kong abrindo as portas para os caras. Então, tudo isso aqui só que significa que Estados Unidos deve perder sua maior corretora varejo, e paciência, azar dos caras. Aqui só, enfim, essa aqui é até meio aleatória, porque, enfim, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas aparentemente na Coreia do Sul ela era uma plataforma relevante, tinha mais de 80 mil usuários, mais ou menos $1 bilhão sob gestão, que é a plataforma Haru Invest, que alegando ali problemas com os parceiros deles, que foi a mesma justificativa que, enfim, toda a corretora que faliu usou, congelando ali as retiradas e saques deles. Então, cara, isso aqui só pode significar que tem coisa errada acontecendo e que o business de emprestar criptos em troca de yield é ainda muito arriscado. E os caras estão basicamente tendo um efeito retardado também do que aconteceu com a FTX, tá? Então, BlockFi, que é a que a gente puxou aqui, que faliu também nessa época, fazia a mesma coisa que essa Haru congelou agora. BlockFi usou a mesma desculpa, só que está agora caminhando para que a gente possa ter os clientes reavendo seus fundos a partir do verão desse ano. Só que isso aqui, vai dar quase um ano que está rolando assim. A título de infraestrutura e tecnologia, a gente tem ali uma nova empresa, tá? Uma startup oferecendo ali títulos do Tesouro Americano para mercados emergentes. Aqui é em Singapura que eles começaram, mas a ideia deles é oferecer isso via blockchain para mercados emergentes. Vamos ver como vai desenrolar. Tem muita questão regulatória aqui, mas é interessante ver que já estão acontecendo, tá? Então, da mesma forma que o Real Digital possibilitaria alguns tipos de produtos como esse aqui para o Brasil, é legal ver que já está acontecendo ao redor do mundo. E uma vez que a regulação esteja definida, você vai ter cada vez mais e mais comum notícias como aquela, e essa aqui, né, de que o próprio banco chinês emitiu ali o primeiro título tokenizado deles de Hong Kong, ali, cerca de $28 milhões. Então isso aqui é bom ver, porque é a blockchain tomando a frente como infra. Então você consegue desvincular blockchain e cripto uma coisa da outra e ver que a infra como blockchain, independente do mercado do qual você está atuando, seja ele cripto, seja ele mercado tradicional, está tomando frente. E isso aqui eu tenho certeza que não tem mais volta, tá? Cripto eu gosto, só que no mundo probabilístico pode ser que não dê certo. Blockchain não. Blockchain como infraestrutura, duvido muito. A gente não consegue voltar mais atrás porque o negócio é realmente mais eficiente. Então, deixa eu só ver aqui que eu tinha mandado a telinha do chat. Deixa eu ver se tiveram perguntas. Paulo Arthur voltou lá e acho que assistiu a dúvida a dúvida que ele tinha, que o Carvão respondeu. E G Ferreira, por favor, tem curso básico grátis de Bitcoin? Cara, específico nosso, a gente vai lançar. Não vai ser gratuito, porém, qualquer dúvida que você tiver, ou se você quiser um caminho um pouquinho mais estruturado de por onde começar, pode me chamar nas minhas redes pessoais, qualquer uma delas, Twitter ou Instagram, e eu te dou um roteirinho de coisa gratuita que você consegue acompanhar ali para você criar sua base, tá? O G, não sei se é Gabriel, mas enfim, G Ferreira. Pode me dar um alô ali, eu te monto um roadmapzinho tranquilo para você entender o básico do básico, que é bala, assim, de criador de conteúdo que eu confio bastante.